Não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Santo Agostinho. Boa noite a todos, um abraço fraterno. O nosso tema de hoje ainda está no capítulo Honrar teu pai e tua mãe, Instruções dos Espíritos, o item 9, especialmente a instrução do Espírito Santo Agostinho com o tema Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Vocês podem observar que durante todo esse mês nós trabalhamos desse tema tão importante para a melhoria da nossa sociedade. Então nós vamos ver quais as orientações que Santo Agostinho traz. Nós vamos fazer apenas um breve resumo e eu sugiro que vocês façam a leitura, releitura e estudo, que é muito importante para que a gente possa entender por que as nossas famílias ainda estão distantes do modelo de harmonia, de paz, de felicidade, que os livros, que a literatura e que é sonhado por todos nós. E por que ainda não chegamos a isso? E nós vamos ver aqui no texto vamos apresentar apenas alguns recortes, mas que são importantes para que a gente possa entender isso. Santo Agostinho, no início, ele diz que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais odioso. Nós falamos isso anteriormente, quando se diz que o sentido maior da caridade está em honrar pai e mãe. Então a ingratidão dos filhos para com os pais, ela tem um peso que a gente diria dobrado, 70, vamos dizer assim, 70 vezes 7 o peso normal de uma ingratidão comum. E a gente, para entender isso, Santo Agostinho vai explicar, só podemos entender a ingratidão dos filhos. Essa é uma interrogação que todas as crenças que não aprofundam no princípio da reencarnação, porque a reencarnação é um princípio divino, não é um princípio do Espiritismo, mas todas as crenças que relegaram a reencarnação para explicar a evolução, para explicar a justiça divina, existe uma interrogação em relação a isso. Qual a explicação para as relações difíceis entre pais e filhos? Nós vemos casos difíceis de incesto, casos de assassinato de pais e filhos e tantas coisas que choca a humanidade. Entender isso, aí Santo Agostinho vai fazendo uma retrospectiva da trajetória do espírito, do nosso processo evolutivo e das relações que estabelecemos durante as sucessivas reencarnações, das relações familiares, dos encontros e dos desencontros. E aí vamos ver o que ele fala. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoando-se ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Então ele está dizendo o seguinte, que quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, para o plano espiritual, e lá nós decidimos ou manter as nossas paixões ou trabalhar em favor do nosso processo evolutivo. Muitos se mantêm estacionários. Esse estacionário, principalmente na revolta, no ódio, no sentimento de vingança. Outros se propõem, mesmo ainda machucados, feridos, mas como foi lido a mensagem inicial,
despertam que para se estar mais próximo de Deus, para encontrar a paz tão almejada, se faz necessário o perdão, que é o princípio básico da caridade que está no Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz: qual é o verdadeiro sentido da caridade? Então os Espíritos respondem: benevolência para com todos, e aí entra benevolência para com a família, para com os pais, indulgência e perdão das ofensas. Então é nesse momento que, ao desencarnarmos, somos convidados a fazer uma reflexão da nossa caminhada e reavaliarmos a trajetória que fizemos, também entre os mais próximos, que é a família. E aí se estabelece a decisão, porque a justiça divina, ela se estabelece não através, como já foi dito, através de prisões físicas, através da libertação, através do perdão, e essa libertação se faz através do reencontro, e uma das formas desse reencontro é a reencarnação. Então, aí ele vai falar, ele diz que, então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão a sua animosidade desperta. Revoltam-se ainda, mas com a ideia de perdoar, que com a de abdicar de si mesmo, sobretudo, se revolta-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pede a Deus e imploram aos bons espíritos para darem a força no momento mais decisivo da provação. E aí a gente tem na literatura espírita vários relatos de mães que pedem para retornar, de pais que faliram com seus filhos e que retornam para resgatá-los, para recuperar, para reeducá-los, enfim. Jesus vai fazendo o movimento de volta daqueles espíritos até que nós nos reconciliemos. Por isso que o Cristo disse: reconcilia com os teus adversários enquanto está a caminho. Não sairás da terra enquanto não tiver quitado o último cetim. Nós podemos verificar isso enquanto não tivermos nos libertados de qualquer amarra contrária à lei do amor. E como se faz isso? Através da reencarnação, através dos retornos com a família. E nem sempre, infelizmente, uma única encarnação ou duas é suficiente para se estabelecer vínculos de ódios que foram vivenciados por muito tempo. Mas aí já se inicia um processo. Primeiro eu costumo refletir o seguinte: se aquele pai que tirou a vida, aquela mãe que tirou a vida, e aqueles pais que tiraram a vida daquele ser, as receberam como filho, já estão resgatando a vida que foi tirada. E se iniciarem um processo de amor, já estão fazendo o caminho de volta. Mas muitos filhos ainda se prendem a reminiscências do passado, ou seja, não conseguem superar. E aí se estabelecem esses vínculos de ingratidão que nós vemos que são muito dolorosos para mães e pais. Aí ele fala, finalmente, após alguns anos de meditação, então lá no mundo da erraticidade, sem o tempo que Deus determinar, ele decide retornar. E aí vai se estabelecer as relações. Nem sempre relações de amor, mas relações que têm um objetivo. Que fique claro, ninguém vem para aqui, para a Terra, para matar, para reincidir no erro. Para matar, para ser homicida ou suicida ou coisa parecida. Existe sempre a possibilidade de reparar e de refazer. Aí o Santo Agostinho também coloca: ó espíritas, ele chama a atenção, compreendei hoje o grande papel da humanidade
Compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada, da qual recebereis a recompensa se cumprirdes com fidelidade. Então ele diz o seguinte, ele nos convida aos pais, principalmente aos filhos difíceis, a pais e mães, a família, tios, enfim, a família que se estabelece com aquele ser, com aquele reencontro de um espírito de caminhadas pregressas, que perceba que ali existe um ser, existe um espírito que precisa ser reeducado, que precisa trabalhar o egoísmo, o orgulho. Mas aí, mais lá na frente, ele diz, e se mesmo assim não se conseguir? Aí ele consola esses pais que não desanimeis, porque mais cedo ou mais tarde terão uma oportunidade, quando esse espírito despertar, ele estará mais receptivo às educações dos pais. Então, que nada está perdido na lei divina. Então, aqueles que... E ele fala, pois o filho, ainda diz assim, pois o filho que vos causa pesar, dizei-vos, um dos dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas de Deus que une a maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para aperfeiçoar-se, amar e bendizer. Mas há muitos entre vós, em lugar de afastar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretem e desenvolvem os maus princípios inatos. Então ele chama a atenção para a responsabilidade dos filhos. E nós estamos vivendo na nossa sociedade que há uma negligência de parte da família em educar os filhos, em desenvolver as virtudes. Ontem nós estudávamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das virtudes, da necessidade de desenvolvermos as virtudes em nós. Essas virtudes que fortalecem a alma, virtudes essas que vão na prática do princípio básico do Cristo, amar o próximo como a si mesmo, fazer o outro que vos gostaria. Então se faz necessidade que façamos isso. E ele fala também que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicá-los e estudá-los. Todos os males têm o princípio no orgulho e do egoísmo. E ele fala assim, ele faz uma frase bem interessante. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê despontar na árvore. Se deixais desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos com ingratidão. Vejamos essa orientação importantíssima para a educação dos filhos. E para concluir, a mensagem é grande. Ele também diz aos pais que sofrem com a ingratidão o seguinte, que Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Ele só permite provas que possam ser cumpridas. Se não se consegue cumpri-las, não é a oportunidade que falta, mas a vontade. Então, as duras provas, ele ainda chama ouvime, quase sempre são indício de um final do sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando essas provas são aceitas com uma preparação para se chegar a Deus. Esse recado é muito importante para pais que sofrem com seus filhos. Então, essas duras provas têm que ser vistas como uma oportunidade, como final de um grande sofrimento para se chegar a Deus. Se esse pai, com toda a ingratidão do filho, ele continuou a amá-lo e a respeitá-lo e a orar a Deus para que ele possa um dia perceber o caminho do bem. Então, eu me lembro, só para concluir, que
em uma atividade mediúnica me chamou muita atenção, que uma mãe em espírito velava por um filho em espírito para que ele não mais fizesse mal também no mundo espiritual. Então há devotamentos de mães que a gente nem imagina, e esse devotamento será visto por Deus como um dever cumprido e será compensado por Deus, e são chamadas as glórias divinas. Então, que Jesus abençoe e que nós possamos valorizar a família e valorizar a educação dos filhos.